Fala pessoal, eu sou o André Gimenez Mori, mais conhecido como Chibu. Eu sou produtor cultural e fotógrafo, videomaker e algumas outras coisas na área de cultura. E eu resolvi vir aqui para Iguape, né? Morar em Iguape em 2006. Mas sempre tive casa aqui em Iguape. A casa data de antes de eu nascer, hoje eu tenho 45 anos. E uma coisa que sempre me chamou a atenção aqui, e é um dos componentes fundamentais de uma cultura, é a língua falada, né? As peculiaridades e a riqueza da língua, né? Falada iguapense. E é uma língua que ela acabou permeando, né? Todo o Vale do Ribeira, com muitas palavras específicas, com a sonoridade, a rítmica e palavras específicas. Além da jocosidade, né, da brincadeira, do antagonismo, né, que a gente observa nessa língua falada da cultura iguapense, que vamos chamar aqui da língua iguapense, né? E eu observava isso muito presente em todas as viagens que eu fazia para cá, e percebia que há um certo tempo, há um bom tempo atrás, quando eu ainda era criança, as pessoas tinham um certo receio de falar perto de quem era de fora daquela maneira, porque era quase que como se fosse uma língua ou um dialeto, um código meio que fechado, mas por uma certa retração, uma certa a palavra correta não é vergonha, uma certa timidez de falar daquela forma, próximo ou junto ou no convívio de quem não era de Iguape. E isso eu observei por alguns bons anos. Porém, né, houve uma retomada recente, né, dessa identidade, né, de vestir a camisa, né, de falar eu falo iguapense, né, isso é legal, isso é identitário, isso faz parte da nossa cultura, né, do povo daqui, e a gente que vem de fora também que vem morar aqui, conviver, a gente acaba pegando certos trejeitos, palavras, jeito de falar, e isso é sim muito rico, né? Então vamos falar dos componentes. A gente pode colocar aqui, sempre na minha visão, né? No meu modo de ver, a língua iguapense, o iguapense, ele tem um pouquinho da sonoridade, de repente, do sul, um pouquinho identitário, muito regional, né? Um pouquinho não, muito regional, e muitas coisas que você acha só aqui. E dentro do território iguapense, e vamos falar dentro do Vale do Ribeira, até porque o vale todo era Iguape antigamente, você tem subsotaques, vamos dizer, para saber, e que você consegue identificar de onde que a pessoa é, né? Então, por exemplo, aqui em Iguape, o barriano, o pessoal da Barra, tem um jeito de falar diferente, um pouquinho mais rápido, com uma rítmica diferente. O pessoal do sítio, né, também tem um sotaque diferente, apesar de ser basicamente o mesmo dialeto, né, a mesma língua, e os mesmos componentes de vocabulário.
mas tem uma identidade diferente, né? E isso é muito marcante e muito legal, essa diversidade dentro de um território razoavelmente pequeno. Uma coisa que a gente vê muito e que as pessoas de fora demoram a entender e acham estranho é basicamente quase que fosse uma antítese, né? Um antagonismo do que uma coisa realmente é. Então eu vou pegar alguma coisa pequena. O iguapense vai falar, grande, grande, usando o inverso. Quer dizer, putz, é pequeno mesmo, né? Ou alguma coisa que é muito grande, pequeno. Né? Isso é muito, muito característico daqui. E aí, perto, longe, limpo, sujo, sempre o oposto, né? Você usa essa oposição para muito cotidianamente, né? Uma pimenta, tá forte, quer dizer, tá fraco, né? Alguma coisa que é forte, é fraco, enfim, é rápido, é lento e tudo mais. Isso é muito, muito característico. O iguapense é por natureza muito brincalhão, né? Então isso faz parte da língua. Existem expressões que só os iguapenses meio que conhecem, né? Além de expressões relativas, por exemplo, a uma situação de tempo, né? Uma tribuzana tá vindo, ou tá com difúrcio, né? Uma tempestade, ou a pessoa tá meio resfriada, enfim, tem bastante componentes específicos, mas também existem expressões, frases completas que são identitárias também do iguapense, da língua iguapense. Basicamente, assim, muito superficialmente, as grandes riquezas e identidades estão nesses eixos que eu citei. E aí, né, eu falei ontem no comecinho do vídeo sobre a retomada, né, dessa língua, dessa linguagem, desse jeito de falar e a apropriação disso novamente pela juventude, né? Então, eu como sempre acompanhei, e desde 2006 moro aqui, eu acompanhei essa retomada e esse vestir a camisa, né, de sim, eu falo iguapense, né, é uma língua popular, né, não faz parte da língua culta, mas é uma regionalização, é a língua popular e é identitário de uma cultura, né? Isso tem que ficar muito claro que isso não pode ser perdido, porque isso faz parte da identidade regional, da identidade local, né? Então, por esse motivo, a gente inclusive resolveu fazer esse vídeo, registrando isso e dando valor a isso. E esse processo de retomada, ele se deu através de uma página de Facebook. Desde o Orkut tinha algumas coisas, tá? Quem é da época do Orkut, era uma das primeiras redes sociais maiores, vamos dizer assim, e aí tinham comunidades e tal. Então já tinham algumas comunidades, eram comunidades livres, né? Então coisas que só os iguapenses entendem, coisas que só os iguapenses falam, dicionário iguapense. Então tinham vários tópicos que eram contribuídos lá. E depois o Orkut acabou se extinguindo, veio o Facebook, e no Facebook, né, uma turma de jovens criou uma página chamada Humor Iguapense, que começou com charges, começou com o dicionário, teve um aplicativo que era um dicionário iguapense, não sei se esse aplicativo ainda está no ar, né, mas eles fizeram a repopularização disso com a juventude, né, dessas expressões que são realmente componentes da cultura
tradicional e local daqui de Iguape, da região. E isso foi muito emblemático. Eu acho que foi um dos grandes contribuintes para que se voltasse a falar o iguapense sem estar dentro de uma tribo, né, de um grupo, sem ter a vergonha de falar, vou falar uma língua popular, né? Hoje em dia as línguas tribais, né, dentro de grupos, ela é muito presente, e isso faz com que essa língua iguapense acabe ficando mais, deixando a identidade regional, a identidade de quem mora aqui, a identidade de quem nasceu aqui ou de quem veio morar, muito mais presente, formando um todo, porque a língua, ela une a todos, independente de classe social, independente de nível socioeconômico, nível cultural, né? Então isso é alguma coisa que liga todas as camadas da sociedade de uma forma transversal e genérica, pega todo mundo, né? E o pessoal que vem começa a falar também, né? Então acaba entrando para essa tribo, né? E essa retomada através dos jovens fez com que os mais antigos também começassem a falar com menos timidez fora dos seus grupos. Dentro dos grupos familiares, de bairro, de amigos, essa língua nunca morreu. Mas lá atrás eu observava que se evitava falar dessa forma perto do turista, vamos dizer assim, do veranista, de quem era de fora. Talvez porque era tida como errada, né? Não era a língua culta, as pessoas não entendiam, né? E hoje em dia também a gente tem a consciência, né? Que existem várias linguagens além da língua culta e que isso faz parte da sociedade, né? Então isso hoje é muito mais claro, aceito e pacificado, inclusive, né, como são componentes da cultura, do que antigamente, que por um bom tempo só se deveria falar, né, por uma ditadura educacional, só se deveria falar a língua culta, né? Português correto, com a gramática correta, lógico, dentro da academia isso ainda é uma verdade, apesar de que existem vários estudos sobre a origem dessas línguas, esses dialetos, vamos dizer assim, paralelos à língua culta, e o quanto isso é importante, né? Eu acho que, espero também, que daqui a um tempo isso possa ser incorporado regionalmente na língua culta. Não sei como, né? Mas eu creio que isso deva ser incorporado para a manutenção da cultura, né? Senão a gente vai diluindo as culturas locais cada vez mais e perdendo identidade. Assim como eu acho, que isso é uma opinião pessoal, aproveitar o vídeo aqui e falar, que a história regional, né, precisa estar no currículo escolar. Para a gente não saber só o macro, a gente precisa saber de onde a gente vem, qual que é o micro, né? Ter um olhar mais de perto, mais pertencedor. Isso faz com que as pessoas se valorizem, valorizem o local, valorizem as suas origens e se valorizem e valorizem o passar esse ensinamento, essa herança para as gerações futuras. Mas retornando à língua, né, que é o tema do nosso vídeo, ela hoje, a gente vê muita gente falando o iguapense, né, personagens que foram criados utilizando o linguajar iguapense, né,
a gente vê o Bob Orla, né, que aqui no Vale é bem conhecido. Ele ele fala muito, até, né, caracteristicamente, até satirizando e forçando isso na identidade, a língua iguapense. E isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes através dessa caricatura, né? Bob Orla é uma caricatura de um ser, né, do Vale do Ribeira, essencialmente da onde nasceu o Vale do Ribeira, que é Iguape da Comprida Cananéia, né? Mas eu acho que ele está muito mais ligado a Iguape, até porque a gente... Uma curiosidade, o Bob Orla ele não era para ser inicialmente desse jeito, né? Então a gente participou aí de algumas reuniões sobre alguns projetos e aí o criador do Bob Orla, o Kleber, e ele apresentou um material para mim, né? E falou: e aí, Chibu, o que você acha, tal? Eu falei: olha, eu acho legal do jeito que tá, mas eu acho que se ele fosse um cara regional, que fosse bem característico, você tinha uma presença regional e poderia fazer que ele fosse um ícone cultural regional muito forte, né? E aí ele acabou estudando um pouco mais a proposta, o aconselhamento, deu uma lapidada nesse personagem, e hoje, né, é um personagem extremamente forte, que representa o Vale do Ribeira, que representa a regionalização, principalmente da língua, dos costumes, do jeito de falar, e que é icônico, né, aqui na região. E então ficamos felizes de ter participado desse processo de criação também, através de uma recondução talvez aí de um personagem inicial. E pessoal, é isso. Eu acho que você que é iguapense, fale iguapense, tenha orgulho disso. Você que vem de fora e tá abraçando isso, legal pra caramba. E você que vem de fora e que não consegue entender isso, entenda que faz parte de uma cultura, faz parte de uma história, faz parte de um legado tradicional, que faz sim parte desse lugar onde você está visitando, onde você está construindo uma casa, onde você está vindo pescar. E aprenda isso e tenha o orgulho e o prazer de poder vivenciar isso, que isso é muito identitário e é muito importante para as pessoas que aqui estão. Beleza? Um abraço, espero ter passado meu recado.